sejam bem-vindos ao nosso diálogo sobre arquitetura. Eu sou Mariana Comelli, professora da Unicristos, do curso de Arquitetura e Urbanismo. E hoje eu estou muito feliz de estar iniciando esse nosso quadro com uma convidada muito especial, que é a engenheira Ana Virgínia Martins, da construtora Colmeia. Oi, Ana Virgínia. Obrigada, Mari. Que bom estar aqui. Obrigada pelo seu tempo, por ter disponibilizado esse tempo para estar conversando com a gente hoje. Gente, a Ana Virgínia, como nossa primeira convidada, não é por acaso, né? A Ana Virgínia faz parte da minha história profissional, em que eu posso dizer que estou até emocionada com o dia de hoje. Para você ver, eu digo muito para os meus alunos, Virgínia, que o mundo dá voltas. Né? E a gente não imagina o quanto as coisas acontecem e quando a gente se dedica, tudo é possível. E a Ana Virgínia, no meu início de faculdade, eu tinha 20 e pouquinhos anos, a gente não pode falar muito de décadas para não se entregar, mas há algumas décadas, quase 20 anos, eu acredito, a Ana Virgínia foi minha primeira chefe. Sim. Foi a primeira vez que eu estagiei, fui na construtora Colmeia, e tive o privilégio de ter a Ana Virgínia Martins como na chefia do planejamento, né? Então, quando fui convidada para participar desse podcast, a primeira pessoa que me veio foi a Ana Virgínia. Tanto pelo profissionalismo, quanto pela referência que ela foi para mim. Talvez ela nem imagina isso, Ana Virgínia. Mas hoje eu vou poder falar. Então, quando a gente começa a nossa vida profissional, todas as pessoas que passam pela nossa trajetória acabam sendo referência, né, Ana Virgínia? Às vezes de pontos que a gente quer replicar, que a gente se inspira e que pode melhorar. E até hoje eu me pego na minha prática profissional pensando, isso aqui eu aprendi com a Virgínia, mesmo sem você saber, certo? Que bom, Mari. Então você hoje está aqui não é por acaso, tá certo? Ai, que coisa boa. Estou chamando Mariana, nossa professora aqui, de Mari, exatamente por isso, porque Mari trabalhou muitos anos, eu acho que a gente trabalhou uns 3 ou 4 anos juntas. 3 ou 4 anos. E aí foi minha estagiária e eu tenho muito prazer em ensinar, em conviver, em oferecer oportunidades quando é possível. Então, Mari era uma excelente estagiária, os alunos dela têm que ter orgulho dessa professora. Então, Virgínia, é exatamente por essa experiência e por lidar com tantos jovens e pessoas que estão ingressando na faculdade de arquitetura, nas engenharias, que eu achei importante ter você aqui hoje com a gente. Atualmente na construtora Colmeia, que é a Ana Virgínia, gerente de planejamento, marketing e tudo. Tudo e mais um pouquinho, não é, Virgínia? A Ana Virgínia já está há quantos anos no mercado? Olha, eu me formei em 94, e na Colmeia eu entrei como estagiária, então eu já estou na Colmeia há 29 anos. 29 anos. Começou como estagiária, né? Comecei como estagiária lá, antes eu já tinha estagiado em 2 outras empresas, uma empresa do ramo de recursos hídricos, talvez nada a ver com o que eu já atuo, depois numa obra, e em seguida foi para a Colmeia. Como você falou de estagiário, né? Eu também entrei lá como estagiário. E o meu chefe, que até hoje é meu chefe, porque ele é o sócio e diretor da empresa, ele para mim sempre foi uma inspiração também, que é o Dr. Tacílio. Então você entende o que eu falei aqui no começo, né? Sim, da inspiração. Sim. Inclusive, por falar em inspiração, no final eu vou te dar uma lembrancinha que eu usei essa palavra. Certo? Tá tudo conectado aqui. Então, assim, minha gente, Ana Virgínia atualmente está fazendo mestrado, né, Ana Virgínia? Ela tem uma sede de sempre aprender, Ana Virgínia, sempre muito inquieta, querendo sempre melhorar, aprimorar. Então, você está fazendo mestrado em Ciências da Cidade, Sim. né, Virgínia? Eu, quando me formei, uns 4 anos depois, eu fiz pós-graduação em Engenharia de Produção. Uhum. Depois, estudei Gestão de Empresas de Construção Civil. Depois resolvi também estudar marketing, porque assumia novas áreas lá dentro da empresa. E aí eu tinha que cuidar dessa parte inicial, de montagem de todo o material da empresa. Eu digo, não, se tem responsabilidade, você tem que ter com conhecimento, né? E aí fiz marketing e agora estou estudando. Na pandemia, eu senti falta assim, de estudar alguma coisa, de aprender uma coisa nova. E aí resolvi estudar Ciências da Cidade.
é um mestrado bem diferente, porque você não estuda assim uma aplicação específica. Nos meus colegas, eu tenho colegas do direito, da economia, da arquitetura, da engenharia, até do turismo. E a gente estuda as cidades, os processos, os problemas, as soluções. Então, é uma coisa que abre a sua mente para muitas coisas, assim. Às vezes, você vê só pelo seu lado da engenharia, só pelo lado do mercado imobiliário, do empreendedor, e lá não, a gente estuda a cidade para todos. Então, é bem, bem bacana. E esse ponto essa inquietação da Ana Virgínia de estar sempre buscando mais e sempre aprendendo, como ela disse, já estava com a vida assim, monótona, né, para não falar, e ainda foi fazer um mestrado. Eu lembro, Virgínia, que um dos pontos que me marcou muito, ainda como estagiária na Colmeia, foi no dia que eu disse, Virgínia, eu vou me formar e eu preciso vivenciar outras coisas, né? Eu já estava na construtora. Eu comecei como estagiária, depois você me promoveu para auxiliar técnica, novinha. E aí, depois de um tempo, a Ana Virgínia também me ajudou a estagiar no escritório do Nasceissa. Não sei se você recorda, talvez. Sim. Né? Então, ficava na Colmeia e de tarde ia para o escritório do ISA para vivenciar projetos de arquitetura. E quando eu decidi sair da Colmeia, foi porque eu disse, olha, eu vou me formar e eu quero aprender agora projeto de ambientação. Era uma outra área que eu tinha sede de aprender. E ela chegou para mim e disse assim, olha, Mari, eu lamento muito você ter que sair, mas é desse jeito que você vai crescer. A gente estava na sala de reunião e você disse, olha, é desse jeito que você vai crescer, você não se acomodar, né? E eu nunca esqueço disso. E eu vejo que hoje, ainda hoje, assim como eu fui estagiária, como a Virgínia foi estagiária e está à frente aí dessas obras inteiras na construtora Colmeia, eu vejo que até hoje é uma postura da construtora ainda trazer esses jovens profissionais para fazerem carreira, não é, Virgínia? Lá na construtora, hoje, no nosso quadro técnico, todas as pessoas que trabalham lá foram estagiárias. Para não dizer todas, nós temos duas únicas pessoas que não foram, que é o Otacílio e um gerente que a gente tem em Natal, que é o Nonato. Mas o restante, todos os engenheiros que hoje estão à frente das nossas obras, ou arquitetos que trabalham lá com a gente, todos eles foram nossos estagiários e foram, assim, tendo uma oportunidade na empresa, eles foram aproveitados. A gente sempre, na hora de ir em busca de um novo profissional para uma nova obra, a gente prioriza sempre o pessoal que já trabalhou com a gente, que conhece a nossa filosofia e que não só trabalhou, mas que também durante esse tempo mostrou que queria crescer, que queria aprender, que se dedicou com garra ao trabalho lá da construtora. Virgínia, há um tempo atrás, há poucos dias atrás, na verdade, nós estivemos uma visita técnica com os alunos no Edifício One. Sim. E eu tive a grata surpresa de encontrar duas alunas Unicristos. Estão estagiando lá, que é a Denise e a Thaís. Ai, que legal! Isso. Denise e Thaís estão na obra do Edifício One. E aí são alunas de arquitetura. Os nossos gestores lá, um é o Dimitri, que ele foi nosso estagiário, que é o engenheiro, e o arquiteto Iago também é a mesma coisa. Iago estagiava comigo no escritório, ele fazia toda a parte de modelagem logo no comecinho, quando assim, poucas pessoas estavam ainda mexendo com o BIM e tudo. O Iago já era um rapaz promissor. E aí, quando a gente foi começar aquela obra precisa de um arquiteto também. E o Dimitri e o Iago estão lá. E são os condutores que foram nossos estagiários e foram reaproveitados na obra. Estão na obra. Tem lugar para arquiteto em obra, Virgínia? Sim. Tem lugar para arquiteto dentro de sala de planejamento? Nos dois lugares. Como é que os nossos alunos de arquitetura, que às vezes pensam que lugar de arquiteto é somente fazendo projeto de ambientação? Né? Não. Por isso que eu te trouxe aqui, engenheira no primeiro podcast da arquitetura. Por que não arquiteto? Porque eu quero que a Virgínia venha dizer para você, aluno Unicristos, que o leque é enorme de atuação como arquiteto.
né, Virgínia? Sim. Então, o que você diria, assim, para estudantes de arquitetura que estão começando agora como gestora, o que vocês procuram na admissão de um jovem profissional, de um estagiário? Tem lugar para essas pessoas, para os arquitetos? Sim. Como gestor, o que é que a gente procura no novo profissional? A gente procura que, primeiro, ele tenha um bom currículo, né? Sim. Que seja aquela pessoa que não está ali para cumprir uma carga horária de estágio. E sim, seja uma pessoa que se dedicou à faculdade, que goste de aprender, que goste de estudar. Então, assim, a gente costuma, dentro do nosso quadro de seleção, a gente gosta de pedir até as notas na faculdade. Não é por outra coisa, não é que a gente vá cortar ou não. Atenção, pessoal! Atenção, mas pessoal! Seria com o intuito de ver que aquela pessoa é uma pessoa que se esforça, que quer aprender, que não vai estar ali para cumprir uma carga horária apenas do estágio, né? Então, isso é uma coisa. Outra, dentro do estágio, a pessoa demonstrar, se apresentar, querer aprender. Eu não sei. Assim, às vezes a gente recebe estagiário que às vezes não sabe o que é pilar uma viga. Uhum. Eu não vejo crime nenhum nisso. Uhum. Claro que se ele não fez aquela cadeira ainda, Sim. assim, porque a gente, às vezes eu recebo estagiário até do 4º semestre, certo. Então, assim, ainda é muito... Eles ainda estão muito no começo, então tem uns que às vezes ainda vem cru. Então, não vejo crime nenhum nisso se você souber perguntar. O espaço do arquiteto lá dentro da construtora. A gente tem estagiários de arquitetura hoje trabalhando com a gente na parte de personalização de unidades. O que é isso? Envolve um pouco de ambientação, talvez, porque ele tem que estudar o projeto dos outros arquitetos para poder orçar e passar isso para a obra. Então, às vezes também o cliente chega lá sem arquiteto e quer uma ideia, então ele tem que projetar alguma ideia dentro daquele espaço que a gente tem já da planta, projetar alguma ideia para aquele cliente em específico. Então, isso é um nicho que a gente tem lá para estagiários de arquitetura. Todas as pessoas que trabalham comigo na personalização, ela normalmente vem da arquitetura. A gente tem também o profissional de arquitetura lá que cuida da personalização. Dependendo de quantas obras eu tiver, do período em que eu estiver, eu tenho um gestor para essa personalização. Então, esse gestor, ele é um arquiteto. Outro espaço que a gente tem também é na compatibilização de projetos. Os arquitetos urbanísticos fazem essa compatibilização. Porém, nem sempre eles conhecem a metodologia de trabalho da empresa. A não ser que aquele profissional, o arquiteto, já trabalhe há muitos anos com você, já tenha uma equipe dele que é dedicada ao seu escritório, aí muitas vezes ele já conhece como eu gosto de construir. Mas se não, eu preciso de uma pessoa que oriente o escritório a tudo isso. E também fazer esse papel de gestão, né? Cobrança de um ou outro, entender por que eu preciso receber a estrutura em tal tempo, entender por que eu preciso das premissas de instalações, por que eu preciso contratar, se eu vou ter um paisagismo, um ambientador, que horas eu preciso contratar ele, interagir com esse pessoal. Então, a gente tem também lá no escritório o estágio, que é para essa parte de compatibilização de projetos, e dependendo do período, da quantidade de obras novamente, a gente tem esses profissionais à frente dos estagiários. Quando eu tenho pouca obra, não. Assim, eu coordeno tudo isso e a gente tem, às vezes, um engenheiro de orçamento que ajuda com esse trabalho de coordenação dos estagiários. Onde mais que a gente usa a arquitetura? Nos orçamentos. A gente hoje, todos os nossos orçamentos são modelados. Então, a gente precisa que a pessoa domine o BIM, e não só o BIM como ferramenta, mas assim, o que o BIM lhe oferece, a leitura daquele projeto, a saber que ele está lendo uma coisa, como é que ele vai ver aquele corte. Às vezes o engenheiro ele é mais limitado nessa visão espacial das coisas, né? Na integração dos projetos. Na integração dos projetos também. Então, a gente usa o arquiteto, o estagiário arquiteto ou o arquiteto profissional também para essa função. E aí, é o caso que eu estava contando da gestão lá do UAM. Sim. O nosso arquiteto que hoje está à frente lá do UAM, ele trabalhava com modelagem nos orçamentos
E aí, quando ele trabalhou no orçamento do UAN, em específico, e quando a gente foi iniciar a obra, a gente sugeriu na montagem da estrutura de administração lá deles, colocar um engenheiro e um arquiteto. E eles fazem uma dupla dinâmica maravilhosa. Foi excelente você ter falado isso, Virginia, porque muitas vezes em sala de aula a gente sente que os estudantes de arquitetura, eles se perguntam, para que eu vou estudar instalações, para que eu vou estudar estrutura? Né? E eu sempre digo, olha, você vai fazer projeto de arquitetura e você tem que ter um conhecimento global dessas outras disciplinas. Sim. Né? Então, a Ana Virginia trouxe aqui exatamente, você vê que o arquiteto, dentro de uma construtora, ele não fica limitado só no manuseio de projeto de arquitetura. Né, e também ele não fica limitado ao receber, ele tem que analisar, né? O ato de compatibilizar, ele não é só você chegar e receber e juntar e mandar para alguém, senão não sai do canto. Ele, na verdade, tem que pegar aquela informação e tem que ver, tem que analisar se está dentro dos critérios daquilo que eu costumo trabalhar, que a consultora costuma usar. Não, o instalador colocou aqui que quer um centro de medição de 5x3 enorme no meio do salão de festas. E aí eu não posso, porque o salão de festas me ajuda a vender. Então eu tenho que viabilizar, eu tenho que entender onde é que eu posso reposicionar aquilo ali para dar essa sugestão para a instalação. Então é tudo, vamos dizer assim, é um conjunto de coisas que ele precisa dominar para poder fazer bem o papel dele. Perfeito. Virginia, você tem falado muito da experiência do UAN, né? É o edifício mais alto da cidade, não é isso, Virginia? Sim, a gente... Como é que foi? Como é que está sendo essa experiência da construtora Colmeia chegar com essa inovação, com essa novidade? Como é que está sendo essa experiência de colocar para frente essa obra? É uma quebra de paradigmas, né, na cidade e no nosso conceito de gabarito e de design mesmo. Fala um pouco para a gente como é que está sendo essa experiência do UAN. O UAN já é um projeto especial desde o começo, porque ele vem de uma operação consorciada com a prefeitura. Ali onde está o UAN antes era um terreno baldio. E não tinha aquela praça que a gente tem hoje, a praça, o Parque Bisão. Não tinha aquela urbanização e, consequentemente, não tinha aqueles dois terrenos que tem lá atrás. Um é o UAN e o outro a gente está começando um empreendimento agora, que é o Sky, que também vai ser tão alto quanto. Então, ele já começou como um projeto especial, porque tinha toda uma concepção de... vamos dizer assim, interpretações de lei da prefeitura, aprovação de projeto em comissões no CPPD. Então, tem uma série de processos que envolvem ele. A gente, toda vida que cita o UAN, a gente agradece todo o empenho em nos ajudar da Selma, na época, e que estava à frente da Selma, na época, era a doutora Agda Muniz. Então, assim, a gente agradece sempre a eles por conta da gente ter conseguido viabilizar todo esse processo, né? Com a ajuda deles lá dentro do que, mostrando para a gente quais eram os caminhos corretos para a gente poder aprovar. E aí depois veio um outro fator, que foi a ortogonerosa. Quando saiu a lei da ortogonerosa e que a gente viu que poderia colocar, eram 2 prédios, onde está o UAN hoje, tinham 2 prédios de 25 pavimentos. Certo. E aí a gente viu com isso que poderia colocar um em cima do outro, digamos assim, e construir um único prédio de 50. Então, a área que a gente construiu não mudou em relação ao projeto original. O projeto original eram 2 torres. E aí o que mudou foi agora que a gente tem uma ocupação menor, porque eu só construí uma torre e colocamos em cima do outro. Na época foi um desafio, porque era o primeiro prédio que a gente ia aprovar tão alto. Já existiam outros de 30, inclusive a gente tem um anterior a ele, que é o Palácio, que são 36 pavimentos. Mas não tinha ainda um de 50 ali na beira-mar. Então foi muito polêmico, as pessoas falando. Alguns tinham opiniões a favor, outros tinham opiniões contra, por ser diferente e tudo. E aí a gente foi atrás disso e viabilizou. E aí outra operação de aprovação, porque também não é uma aprovação simples, é uma aprovação especial, com
com CPPD, com tudo, todos esses processos. E começamos a obra. Aí o desafio da engenharia. Tem a logística, que é totalmente diferente. Eu levo, o operário leva para chegar no último andar em torno de quase 5 minutos. Então, você tem que contar. Numa obra que tem 400 operários, você tem que fazer uma logística bem diferenciada para ele poder nada atrasar o serviço. A logística de fundação, que foi muito complexo. A gente foi em busca de soluções, não só aqui, como também soluções fora. Então, foi um desafio. Vem a estrutura de lá foi toda rodada em túnel de vento, que é para você, é uma garantia que você tem que aquela estrutura realmente vai resistir a todo o vento que tem. Os nossos calculistas, na época, nos solicitaram isso. Então, o nosso projeto foi para Londres, para o laboratório de lá, para poder fazer uma simulação. Eu não sei se você já viu isso, mas é uma matéria bem interessante para mostrar para os alunos, porque eles fazem umas maquetes e aí colocam sensores na maquete, muitos, assim, centenas de sensores, e aí projetam o vento, né? Botam num túnel fechado e fazem a simulação do vento. Então, a gente tem uns filmezinhos, depois eu posso te passar. Quero sim. É muito interessante. E aí, agora, passado, estrutura, fundação, logística já resolvida, a gente tem um desafio de construir realmente a obra, né? Pavimento a pavimento, as programações, o planejamento de curto prazo, longo prazo, tudo tem que estar ali à risca, porque não pode falhar nada. Então, a gente está aí nessa reta final. Já está em fase de acabamento, Virgínia? Sim, a gente já está com revestimento externo. Fazendo a parte de trás, já dá para ver. E provavelmente em julho ou agosto do ano que vem ele esteja aí entregue para os nossos clientes. Quero ir para a inauguração. Já estou me convidando. Sim, esse projeto a gente considera assim, um ícone da Beira-Mar, né? Mudou o skyline da Beira-Mar. A gente tem ciência de que vão vir outros. A gente tem um do lado, que é o Sky, e virão outros de outros construtores. Mas vai mudando um pouco quem vê de longe ou quem vê numa foto, vai mudando um pouco o formato da nossa Beira-Mar, né? Vai. Você acha que essa obra vai mudar? Já mudou. Já. Mas é uma nova tendência. O que você enxerga assim, para os próximos anos em termos de skyline de Fortaleza, da nossa cidade? Olha, vai mudar, porque a gente já tem outros projetos aprovados. Fortaleza é uma cidade nova, né? Relativamente nova, né, Virgínia? Ele tem muita coisa para acontecer, não é? E ali na nossa Beira-Mar, que é a nossa zona mais valorizada, tem outros projetos já em andamento. Então, acho que a gente, daqui 5 anos, vai estar vendo aí uns 5 ou 6 prédios dessa altura na Beira-Mar. Então, é um começo. E nessa visita que fizemos lá na obra, foi interessante porque os alunos tiveram uma nova perspectiva, né, sobre a obra. Porque de longe a gente vê aquele arranha-céu, mas de perto, como você falou, tem aquele parque, aquela praça, né? Pela ocupação ser baixa, ser pouca, querendo ou não, a conexão com a cidade passa uma coisa super agradável, né? Então, assim, o retorno deles foi muito interessante. Professora, como é que uma coisa tão alta e a gente se sente tão agradável, a gente se conecta ainda com a cidade, mesmo nos andares mais acima. Sim. Né? E parece que aquela varanda ela se estende para a praça. Né? A praça lhe abraça. Abraça. E a gente vai ter o projeto de paisagismo de lá, foi concebido pelo Benedito Abud. E o projeto de arquitetura? O projeto de arquitetura é do Daniel Arruda, do escritório, que a Mariana também faz parte, né? Ele é o próximo, viu, Daniel? Tá o convite. Não, o Daniel tem que vir aqui. Tem que vir, ele vem. Porque o Daniel não só é o autor do One, como de quase todos os outros prédios, assim, eu acho que gira em torno da Nasce Issa e do Daniel. Os prédios altos que vão sair aí em Fortaleza, né? Então, acho que você tem que trazer. Convidado. Eu sou fã dele. Sim, eu também. Já convidei, falta só formalizar, Daniel.
Bom, venha. O projeto de paisagismo dele foi desenvolvido de uma forma em que Benedito Abud, né, Virginia? Sim, que a praça, vamos dizer assim, se comunique com o prédio. Então a gente vai ter nos pavimentos que são sobresolo, a gente vai ter um jardim vertical. Então esse jardim vertical Sim. e o jardim também que a gente tem em torno no recuo, a ideia é que ele se comunique com a praça, digamos, visualmente, né? Que você vem do verde da praça e aquele verde sobe no prédio. Então acho que vai ficar bem interessante quando estiver pronto. Tudo pronto. Maravilha. Complementando sobre o AN, quem é o time de arquitetos, então, Virginia? Resumindo, a gente tem Daniel Arruda com a edificação. Sim, o Daniel Abud. com a edificação. Aí a gente tem o Benedito Abud com o paisagismo. E na ambientação é o Racine Mourão. A ambientação do Racine lá também é bem diferenciada, porque ele quis usar como inspiração as curvas, a aerodinâmica lá do prédio. Então ele super caprichou, como sempre. É outro que eu sou fã. Com certeza. Virginia, e tendências pós-pandemia? O que você sente aí no mercado que vai mudar, que pode mudar, ou novas solicitações? Bom, logo após a pandemia, a gente sentiu uma demanda muito grande por segunda moradia. Certo. Então, a gente fez um lançamento de segunda moradia em parceria com a Bespar, lá no Porto das Dunas. E foi um sucesso. A gente chegou a vender 75% em 2 meses. Então, as pessoas estavam querendo muito uma segunda moradia. Nos prédios aqui em Fortaleza, a gente viu a cobrança pelo espaço delivery. Muitas pessoas perguntam, agora o espaço para o cara do iFood, o espaço para deixar encomenda. Eu acho que a compra pela internet ficou cada vez mais popular, então o espaço para onde colocar isso, às vezes a pessoa trabalha e não tem, a guarita não suporta mais aquele horror de caixinha e tudo. Então, uma coisa que a gente sentiu como mudança no produto foi os espaços para entrega. O home office, a princípio, foi citado como sendo um item que poderia ser uma demanda, mas não foi. Então, aquela história de criar um gabinete nos produtos não vingou, certo? Assim, as pessoas não demandaram isso. A gente fez algumas pesquisas, mostrou alguns produtos ao mercado e o espaço do gabinete antigo, que hoje chamaríamos de home office, não foi uma demanda confirmada. E coworking? Coworking também não. A gente até coloca aquele... O que eu sinto é que as pessoas querem um espaço de interação. Sim. Elas pedem, vamos dizer assim, na área comum hoje, normalmente eu coloco um mesão em que as pessoas ali perto da piscina podem interagir umas com as outras e sentar ali ou para abrir seu computador, ou para estudar, ou para fazer um churrasco em conjunto, se for o caso. Mas elas querem aquele espaço de convívio. Uma coisa que pegou foi o espaço de convívio. O coworking a gente mantém, mas não é a demanda principal. Eles se encantam pelo co-living. Co-living. Prédios menores, a lavanderia foi uma outra coisa, assim. O autosserviço. Você poder ter um espaço para uma lavanderia, aí essa lavanderia você coloca um sofazinho que as pessoas podem... Lavanderia coletiva. Lavanderia coletiva. Enquanto estão ali esperando, você ficar ali interagindo um com o outro, ou no seu computador, fazendo alguma coisa. Isso é uma demanda, sim. E a demanda dos espaços para grab go, que é aquele... a gente tem lá aquela solução mercado rápido, em que você vai lá e pega um vinho, pega uma cerveja, pega um sanduíche. Então, os condomínios têm nos demandado isso. E perfil de unidade? Você sente que apartamentos maiores, menores, ou tem o público para essas duas tipologias? Tem um público para cada nicho. Tem, né? A gente tem o apartamento menor, que atende ao investidor, atende ao estudante, atende ao solteiro ou recém-separado que mudou de vida, né? Então, a gente tem esse tipo de perfil. E tem também o que quer morar bem, né? O que de quer luxo. Um apartamento acima de 250 metros quadrados, que quer morar no Meireles, o que já topa morar mais distante um pouco, mas com uma qualidade de vida melhor, que aí são os condomínios clube, né? Quando a gente consegue um terreno melhor, normalmente não é mais dentro do Meireles. Então, eles querem
esse tipo de conforto, então tem que optar por um bairro mais distante. Quais os bairros, Virgínia, que tem mais Guararapes. a tendência para esse crescimento? Guararapes? O Guararapes foi um, Eusébio também tem, assim, a gente, Parque del Sol é um que faz muito sucesso, né? Maravilha. Nessa tua trajetória, teve algum projeto que mais te marcou, mais te desafiou, Virgínia? Bom, aí vão ser respostas distintas. O que mais me marcou foi a construção do Shopping Del Passeio, que aí eu participei da construção desde o início, da concepção dos projetos, e a gente tinha uns sócios, os proprietários do terreno, e as meninas eram muito exigentes, e aí elas queriam sempre o melhor, e a gente foi em busca do melhor. Então, foi um aprendizado muito grande para mim esse shopping. E eu me lembro do início ao fim, e talvez uma coisa que me marcou muito no final foi porque ele foi inaugurado praticamente com o nascimento da minha filha. E aí isso me marcou. Marina. Minha Marina. Conheci a Marina pequenininha, né, Virgínia? Marina já tá uma moça. Então, assim, para me marcar como, assim, pelo lado pessoal, o que me marcou mais foi o Shopping Del Passeio. Como desafio, eu acho que os últimos são sempre os mais difíceis. Então, eu citaria que agora, recentemente, o One, que é um prédio bem diferente, é um prédio que a gente foi em busca de soluções que não estávamos acostumados, assim, fugir um pouco, apesar de ser uma edificação vertical, que a gente já fez tantas outras, mais ou menos dentro daquela mesma linguagem, mas ele teve coisas atípicas. Então, isso desafia e lhe marca como crescimento, né? Crescimento. Você está falando um pouquinho desse projeto que te marcou na tua vida pessoal, e aí eu quero fazer uma pergunta que às vezes é curiosidade, principalmente quem está ingressando na engenharia. A gente está falando aqui para as arquitetas, para as engenheiras, engenheiros e arquitetos. Ser engenheira, arquiteta em obra, mulher, é difícil? É desafiador? Como é que é? Porque ainda é um mercado muito, acho que na sua maioria, principalmente para engenharia, masculino, não é, Virgínia? Sim. Mas a tua experiência, o que é que tu me diz assim, como é que é? Eu trabalho muito no escritório. A minha participação na obra é como coordenação e como fiscalização, digamos assim, um apoio. Mas lá na Colmeia a gente tem já teve durante esse decorrer várias engenheiras mulheres. Hoje a gente tem uma em Natal, aqui em Fortaleza nenhuma. Mas a gente já teve à frente de uma grande obra nossa, que foi o Golf Villa, a engenheira Fabiola. Sim, e a Fabiola conduziu a obra com excelência. Então, assim, outras obras grandes lá em Natal, a gente teve a engenheira Dinérica, nós temos uma coordenadora de filial, uma responsável por tudo em Manaus, é uma mulher, a Tatiana. Então, claro que é um universo muito masculino. Seria difícil eu chegar e dizer aqui para vocês que o mercado imobiliário, a construção civil, a engenharia é igual a igual. O mesmo número de mulheres você tem de homens, é natural você ver uma mulher? Não é. É um universo mais masculino mesmo. Mas você, a cada passagem de tempos, você vê mulheres brilhando e eu não sinto como uma dificuldade. Pelo contrário, assim, eu tenho sempre muita colaboração dos meus amigos homens, dos meus colegas de trabalho que são homens. Eu vejo que eles têm um cuidado. Eles pensam duas vezes se vão fazer uma piada. Né, Virgínia? Eu também sinto a mesma coisa. Eles têm uma delicadeza. Então, eu acho que isso nunca foi dificuldade. Na verdade, às vezes até facilita por esse cuidado, né? E esse respeito que existe. E até os operários das obras, porque às vezes você coloca o operário como sendo uma pessoa que tem menos instrução, que talvez ele tenha menos aquela bons modos, como a gente diz, e não é verdade. Assim, eles têm um respeito enorme por todas as mulheres que lá andam. Então, assim, eu acho que isso é um paradigma que tem que sair da cabeça das pessoas. É um universo masculino ainda? Mas não é um universo que você não possa transitar nele. Pelo contrário, você transita muito bem. Virgínia está aí brilhando para provar isso, né, gente? Você falou do Golf Ville e eu não posso esquecer
de todo o processo que foi aquela obra, né? Eu acho que também foi um desafio, não foi, Virgínia? Sim, porque é uma obra horizontal grande. Quantos anos de construção ali o Golf? Olha, entre projeto, construção e tudo, eu acho que se passaram uns 10 anos. Muito tempo. E lá foi aplicada uma filosofia que é a Lean Construction. Sim, né? Como sim. é que está isso na Colmeia? A Colmeia ainda aplica essa filosofia? Ficou uma semente para as obras? Porque, assim, eu que conheço um pouquinho sobre as obras da Colmeia, a gente vê que é uma obra limpa. Você vai numa obra da Colmeia, você consegue ir no banheiro que os operários utilizam, né? Sim. É tudo muito limpo, tudo muito organizado. E eu lembro que na época do Golf foi um desafio, foi a implantação dessa filosofia, né, Virgínia, para as obras da Colmeia. Isso vem acontecendo até hoje? Sim, a gente não, agora em 2 obras recentes, a gente não usou todos os princípios do Lean. Sim. Certo? Algumas coisas como a parte de pedir material e tudo, a gente não usou. Mas a parte de planejamento, de longo prazo, curto prazo, semanal, etc., tudo a gente continua usando da mesma forma. Além da parte de organização, né? Sim. Você está falando o planejamento, mas vai além disso, né, Virgínia? Impressionante. A gente tem sistema de qualidade implantado, a gente tem sistema de recebimento de serviços. Então, toda essa parte a gente prima muito pela qualidade. Para conseguir a qualidade do final para o nosso cliente. Perfeito. Com relação, Virgínia, à seleção dos profissionais que vão participar de uma obra, vamos lá, arquiteto, engenheiros, como é que isso acontece dentro da construtora? Para os nossos alunos, principalmente as pessoas que estão pensando em ingressar nessa área, entenderem. Bom, os arquitetos, a gente já está há 42 anos aí no mercado, então a gente já tem um grupo que normalmente trabalha para a gente. Então, existe uma fidelidade, tanto deles como da gente. Então, a gente, normalmente, aqui em Fortaleza, a gente trabalha com Daniel Arruda, com a Nácia Issa, com Arthur Novaes, nós temos alguns projetos. Aí, quando a gente encara um arquiteto novo, digamos assim, a gente pesquisa sobre a atuação dele no mercado, vê se os projetos dele se identificam com os nossos, porque é importante ele entender a nossa filosofia de trabalho. E aí a gente começa, digamos, um namoro, assim, né? Então, vai conversando, vai passando um terreno para ele, faz um estudo. Às vezes, aquele estudo não dá certo por uma condição não do projetista, mas sim da negociação, do mercado. Mas a gente viu que foi interessante trabalhar com ele e tudo, e que ele, assim, as ideias novas que ele deu são interessantes. E aí a gente vai começando e ele entra no nosso, digamos, portfólio, como se fosse assim, nos arquitetos que trabalham para a gente. Às vezes, eu confesso que, assim, trabalhar com o mesmo profissional é mais fácil, porque ele já conhece o seu jeito, né? Já conhece a maneira de pensar daquela empresa. Porém, se você continua sempre no mesmo, você não descobre novidades. Então, essa reciclagem, de repente, buscar o novo é muito interessante. Então, tem espaço para novos profissionais, não é, Virgínia? Sim, sim. Dentro dessa relação, tem algum ponto que você percebe no dia a dia que você diz assim, poxa, eu acho que esse ponto aqui, se os arquitetos agissem de uma determinada forma, facilitaria a nossa relação? Você sente falta tem algum ponto que você sente falta que poderia melhorar nessa relação entre engenheiro e arquiteto, entre obra e concepção? Todos os arquitetos vão ter raiva da minha declaração. Não, mas a ideia é exatamente... Não, mas assim, é um ponto que eu vejo. A ideia é exatamente para o pessoal se atentar, né? Não, mas não é nenhuma crítica, pelo contrário. Normalmente, o engenheiro quer tudo para ontem. Então, uma coisa que a gente poderia melhorar nessa relação são os prazos. Mas não é uma crítica, pelo contrário. É porque, assim,
Eu acho que esse imediatismo é constante na minha profissão. Para quando você quer para ontem. E aí o arquiteto, não é McDonald's não é fast food, não é coisa rápida. E aí fica essa luta, né Virgínia? Não, mas aqui a gente costuma ser muito bem atendido em todas as praças que a gente trabalha. Assim, os profissionais são todos muito competentes, né? Então, essa coisa, assim, da compatibilização hoje é uma realidade. Um arquiteto não pode achar que pode fazer um projeto só com design, só com a arte dele, sem se preocupar com as soluções de estrutura, com as soluções de instalações, até com a viabilidade econômica daquilo. Perfeito. Eu não posso chegar e fazer assim... Os projetos do Calatrava, por exemplo, eles são únicos, assim, você faz uma estação daquele jeito e tudo, mas eu não posso usar uma solução muito desafiadora do ponto de vista do design, cabe no mercado, de tudo, que não cabe no bolso do meu cliente, porque na construção eu vou ter que orçar aquela solução e vou ter que levar para o mercado com um preço que caiba, não é mágica. E aí, se eu coloco algo que é muito não sei nem se a palavra é sonhador, muito diferente, muito único, muito exclusivo, não se viabiliza economicamente. Esse início entre o lançamento e a escolha de terreno, o porte do projeto, como é que isso acontece, Virgínia, para os nossos alunos entenderem um pouco? Bom, aparece um corretor na construtora e mostra, eu tenho esse terreno, alguém quer vender. Ou então, também a construtora pode saber que existe uma demanda num determinado local, existe uma casinha que ela está vendo que a casinha, o comércio fechou, existe um prédio que ela está vendo que já está muito antigo, então ela demanda ao corretor a vontade que ela tem de construir naquele lugar. E aí começa-se a negociação de procurar quem quer vender com quem quer comprar. Certo. Uma vez que eu tenho o terreno formatado, formatamos lá 4 casinhas e vamos ter aqui um terreno de 2.000 metros quadrados. Então, vem a parte comercial que diz assim, para essa região, aí eu acredito em tal produto. E às vezes você não tem um produto só, às vezes você tem ideia de que isso aqui pode ser um apartamento de 100 metros quadrados, ou então pode ser de 50, e aí a gente demanda o arquiteto para fazer o estudo. Agora, essa pesquisa desse público, desse porte, isso já vem terceirizado, da própria... Das duas formas. Certo. Quando é um terreno num bairro que a gente atua, se você me trouxer um terreno no Meireles, dificilmente eu vou fazer uma pesquisa de... Já sabe como é que está se comportando o mercado naquela região. A gente já sabe quais são os concorrentes, o que é que tem, o que é que está sendo demandado, o que é que os clientes estão procurando. Mas se eu vou para uma área nova, que eu não conheço, que eu não atuo, então eu contrato uma pesquisa. Então a gente contrata um instituto para fazer uma pesquisa. Certo. Às vezes tem uns que fazem estudo de mercado, tem outros que fazem aquela pesquisa quantitativa mesmo, que vai entrevistar e tal. Então, a gente usa as duas formas. Certo. No mercado que a gente atua, normalmente não tem necessidade. Certo. Num bairro mais distante, ou quando existe a dúvida dentro da empresa, vale a pena a pesquisa. Aí Fechou o terreno, né? A gente estava no terreno. A gente não fecha antes de saber o que é que vai construir. Certo. Porque a gente tem que fazer a conta. Certo. Aí a gente leva para um arquiteto. Normalmente a gente não costuma... fazer um leilão de soluções, nada disso. Tá. Como a gente já trabalha com as mesmas pessoas há muito tempo e tem aqueles parceiros fiéis, a gente escolhe um. Assim, eu vou levar esse terreno aqui, tem a cara de fulano. Esse terreno tem o perfil daquele arquiteto. Tem o perfil daquele arquiteto. E a gente leva para o arquiteto desenvolver o estudo e aí ele monta uma planta de implantação e uma planta baixa do tipo. Uma viabilidade. Exatamente, um bookzinho muito básico. Eu acho que às vezes ele não chega, monta fachada nesse momento, nada. Só aquele estudo para me fazer conta. Sim. Certo? Aí a gente começa a fazer análise financeira se compensa comprar aquele terreno ou não. Compensou, comprou o terreno, então eu volto para ele e libero para ele começar a
trabalhar no projeto. Então, Um estudo normalmente preliminar, aí nessa hora a começa o gente estudo. chega e diz assim, eu quero projeto de prefeitura para ontem. Aí a gente senta e chora. Aí, só que não é assim. O arquiteto vai evoluir no estudo, vai criar todas as plantas, vai estudar subsolo, aí ele me passa, eu passo isso para cálculo, eu passo isso para instalações. Eles montam também aquele primeiro estudo preliminar. Sim. E aí a gente vai evoluindo juntos para formar o projeto de prefeitura. Projeto está aprovado. E aí, Virginia? Normalmente, a gente já começa em paralelo, quando está no projeto de aprovação, a gente já começa a desenvolver os projetos complementares e as imagens. Eu já vou atrás do paisagismo, se eu achar que deve ter naquele empreendimento. Já vou atrás da ambientação. Então, já contrato esses novos profissionais para o projeto. E a gente começa a desenvolver as imagens para poder formar nosso book de vendas. Projeto aprovado, eu vou incorporar o empreendimento. E aí, para incorporar o empreendimento, eu tenho que juntar uma série, fora a aprovação do projeto, o alvará, eu tenho que juntar os documentos legais do terreno, eu tenho que juntar as minutas de memorial de vendas, de incorporação, todos os documentos legais que vão regir aquele empreendimento. Esse processo de incorporar o empreendimento, do alvará até ele estar concluído, em média, deveria ser bem rápido, mas não é. Os nossos cartórios são muito criteriosos. E, às vezes, os documentos são muitos... As matrículas são antigas, as coisas são... E aí tem uma série de idas e vindas. Então, a gente sempre estima, de uma maneira otimista, que poderia ser 3 meses. Sim. Mas, em média, eu lhe diria que chega a ser até 1 ano. Da gente ter o projeto aprovado e o projeto pronto para vender. É por isso que, em paralelo, a gente vai fazendo toda a parte de montagem de imagens, contrato marketing, ou seja, vai desenvolver o nome do empreendimento, a logomarca, como é que eu vou trabalhar as peças publicitárias. Então, vou criando tudo isso em paralelo. Um lado, eu trabalho a parte de vendas, outro lado, eu trabalho a parte de documentos. E aí chegou, tá tudo pronto, saiu a incorporação, eu posso ir ao mercado e lançar. Então, eu vou pegar todo aquele meu material publicitário, chamar os corretores, fazer meeting de vendas, se tiver publicidade em TV, publicidade em rádio, eu vou começar o trabalho, vou abrir meu stand de vendas, se a gente achar que deve ou não. Aí tem os dois lados. Um apartamento de luxo, você não faz apartamento decorado, porque não faz sentido, eles são únicos. E um apartamento... A maioria personalizado, né, Virginia? A maioria muito personalizado. Já um apartamento menor, é importante, às vezes, você fazer, se aquele empreendimento comportar a verba dele for viável, a gente faz que é para o cliente se ver dentro, ver que é possível ele morar ali, que ele vai gostar, né, do que ele está vendo. E aí começa o processo de venda. Normalmente, entre a venda e a gente iniciar a construção, a gente vai de 6 meses a 1 ano para iniciar a obra. Então, enquanto eu estou vendendo... Quantos por cento de apartamentos vendidos para começar uma obra? Tudo depende. Se for um condomínio, normalmente é em torno de 60% a 70%, um condomínio fechado, porque a obra vai ser construída com o recurso que aquelas pessoas estão nos dando. Se for uma obra de incorporação, a gente avalia se está vendendo, né? Assim, estou vendendo, está indo bem. Às vezes, com 30% a gente já começa a obra. E na obra de incorporação, normalmente eu me comprometo com um prazo. Então, quando eu começo a vender, realmente, assim, é muito difícil alguém desistir, assim. Normalmente elas elas viram obra mesmo. Maravilha. Bom, aí a construção, né? A gente leva, em média, uns 5 anos para construir uma obra. Ou, tem obras que eu poderia fazer em 3 anos, fazer em 2 anos e meio. Mas, por conta que as pessoas têm que ter a capacidade de pagar, a gente estende um pouco esse prazo. Então, em média, a gente leva uns 5 anos, uma obra maior. E aí chega o dia da entrega, né? Que é o dia em que a gente faz a assembleia, os clientes vão lá receber, vão lá ter contato, depois 1 a 1 recebe sua unidade com seus manuais, né? E tudo.
E aí começam as suas Desfrutar. reformas e a desfrutar. E aí a gente costuma, depois de 2 anos, fazer uma pesquisa de satisfação com eles. Porque, por que 2 anos? Já me fizeram essa pergunta. Porque a pessoa tem que se habituar com aquele apartamento. Se eu fizer a pesquisa logo no começo, tem os dois lados. Ou ela está deslumbrada ou ela está frustrada. Não vale. Tem que ser aquilo, ela tem que ter se acostumado com o novo empreendimento dela. Então, pro arquiteto, por exemplo, o escritório, ele nos entrega o projeto, terminou o projeto legal, fizemos os executivos, os complementares, ele entrega ali o executivo dele pra gente. Acabou? Teoricamente, sim, mas eu, às vezes, ainda demando durante toda a construção ele, vou escolher um piso, o piso da área de lazer, eu vou e chamo o arquiteto, vou escolher o revestimento da fachada, a gente apresenta, tudo para sair como ele imaginou. Assim, a gente tem muito orgulho dos arquitetos que trabalham com a gente, eles vão para as nossas entregas de empreendimento e, normalmente, eles costumam dizer que nós construímos acima do que eles esperavam. Assim, ou nós cumprimos o projeto deles como eles conceberam. Ou então, às vezes, em alguns casos, até a gente surpreendeu. Então, isso para a gente é um argumento que a gente usa, tanto de vendas, como também é um orgulho para a empresa, né, Virgínia, do produto que vocês entregam. Foi bom você ter falado nisso, porque o papel do arquiteto ele não fica só ali no momento do projeto, né, Virgínia? É essencial o arquiteto dar essa assistência pós-entrega de projeto. Sim. Durante a obra. Hoje de manhã eu tive com um arquiteto na obra escolhendo um vidro do guarda-corpo. Porque a gente tinha várias opções, e aí uma mais reflexiva, outra menos reflexiva e tudo. E será que era aquilo mesmo? Inclusive, ele não escolheu a opção que ele colocou em projeto. Ele escolheu uma outra opção. Das 4 plaquinhas que eu coloquei lá, uma era exatamente a que ele colocou, a referência técnica que ele colocou no projeto. Mas na hora que ele viu no lugar, no sol, com efeito e tudo, ele escolheu outra. Então, assim, é necessário esse acompanhamento. Eu vou comprar um revestimento, cerâmicas, ele especificou uma determinada marca, mas eu vou coletar preços, né? Então, marrom, tem a marrom de cada uma das empresas aqui concorrentes aqui que vendem revestimento externo. Mas a gente mostra para ver se aquela está dentro do que ele imaginava, não é? Porque às vezes o tomzinho é um pouco diferente do que ele queria e tudo. Então, assim, esse acompanhamento é muito interessante. Visita na obra. Quando a gente costuma fazer um apartamento modelo, que a gente chama. Não é um decorado, é um modelo para a gente na engenharia ver se tudo que estava naquele papel vai dar bem certinho. Então, a gente faz as alvenarias, o forro e as bancadas. E coloca porta, esquadria normalmente eu não coloco não, porque é uma coisa mais complicada. Mas a porta eu coloco para ver se os espaços estão cabendo o alisar e tudo. Coloca as bancadas. Aí a gente chama o arquiteto na obra para ele dar uma olhada, para ele ver se tem alguma modificação. Porque às vezes acontece da gente projetar um box, mas o pilar ficou mais grosso, ou o shaft teve um tubo a mais, então ele vê se é aquilo mesmo. Então, isso é muito interessante. A gente costuma demandar esse tipo de interação. Essa análise pós-entrega de obra, ela também deve trazer muita possibilidade aí de melhoria para as obras futuras, né, Virgínia? Sim. Vocês passam esse feedback para o arquiteto também? E a gente usa isso para conceber. Mais vocês percebem assim, poxa, olha, no próximo, em termos de projeto, a gente já vai pedir para tal ponto estar assim. Tem algum conteúdo específico que vocês geralmente analisam e que é recorrente ou não? Para cada obra? É de acordo com o produto, né? Mas a gente avalia vaga de garagem, tamanho dos ambientes, ventilação, posicionamento. Então, todos esses itens aliados para a arquitetura são esses, e para a qualidade dos materiais também. A gente o piso foi satisfatório, as instalações foram satisfatórias, as portas, os louços, os metais. Então, tem os dois lados, tanto para o nosso departamento de compras, para a gente ponderar na hora que for escolher a compra dos materiais, como também
para os projetos, que é como foi concebida a área de lazer. As pessoas às vezes citam que sentiram falta de uma quadra, ou não, o condomínio ficou muito caro porque tem muita piscina. Assim, são às vezes você pensa que está agradando e não é tá. Bem assim. Então a gente tinha uma obra que a gente colocou uma banheira de hidromassagem. Certo. A banheira de hidromassagem tirou nota baixíssima. Inclusive, eles mandaram arrancar. Porque eles não gostaram. E é um espaço que fica lindo no marketing, né? Quando você faz o book, bota aquela banheira de... Mas na hora de usar, as pessoas não é uma aderiram. Coisa que quase todas as pesquisas, as pessoas têm vindo com uma restrição, achando que poderia o espaço ser usado com outra coisa. E a área de lazer ainda é uma tendência forte, né, Virgínia? Sim, e as pessoas cobram muito Item isso. de venda importante. Com quadra, certeza. Piscina. Para o apartamento que a pessoa compra para morar, sem dúvida. Para o que ela compra para investir, ou é aquele que ela vai morar provisoriamente, os espaços de convivência coletiva são interessantes. As facilidades, como a história que eu te falei do delivery, do mercado rápido, né? Mercado pago e tudo. Tudo isso é mais importante. Às vezes a lavanderia coletiva é importante para eles e tudo. Do que mesmo a piscina. Sim. Cada público uma demanda, não é? Maravilha. Virgínia, eu acho que é isso, né, Virgínia? Eu acho que tem tanta coisa aqui, né? Tem tanto conteúdo, eu acho assim... Deixa eu me concentrar aqui que eu quero falar. Vamos se despedir agora. Gente, isso aqui foi uma aula. A gente poderia ficar aqui por muito tempo. Próxima vez, Virgínia, eu vou fazer uma enquete com os meus alunos. Você vai voltar. Tá bom. Mas aí você vai voltar para responder perguntas dos meus alunos. Tá Porque certo. Eu tenho certeza que esse podcast ele vai dar pano para manga aí de muito conteúdo que eles vão conversar em sala de aula para as pessoas que também têm interesse em ingressar na faculdade de arquitetura e urbanismo, das engenharias. Acho que foi uma grande aula que a gente teve hoje aqui com a presença da Ana Virgínia Martins. Para finalizar, eu queria que você deixasse um recado, uma dica para os nossos alunos e para os novos profissionais da área da construção civil. O que você fala para eles? Qual a receita do sucesso? Eu acho que uma das receitas do sucesso é você se empenhar, você fazer tudo com vontade, com garra de crescer, de aprender, de se desenvolver. Eu acredito muito no mérito, assim, você fazer as coisas, encarar os desafios e querer vencer. Maravilha, maravilha. Obrigada, Virgínia. Maria, eu ia elogiar o Cristo, tu não deixou. Eu queria dizer que eu fui aluna Cristo, não da universidade, mas do colégio. E sempre, assim, sou encantada com a metodologia de ensino, com a cobrança dos estudos. E fico muito feliz de voltar aqui, não é no colégio, mas na universidade. E sempre que você quiser, estou à disposição, sua ou dos seus alunos. Obrigada. A gente também está aqui à disposição. E agradecendo sempre a disponibilidade da Colmeia em receber nossos alunos, de você vir aqui. Né? Eu também fui aluna Cristos. Estamos em casa, né, Virgínia? Sim, sim. Tudo interligado. Colmeia, Unicristos, Cristos, isso é muito bom. Não me esqueça da Dona Maria Lúcia. Dona Maria Lúcia, maravilhosa. Se a gente estava de meia ou não, ensinando a gente a rezar na época da crisma. Muito, 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 Dona Maria Lúcia. Virgínia, brigadão. Abraço grande. Mari, que prazer estar aqui com você. A Mari, eu vi crescer, né, profissionalmente. A Mari foi minha estagiária. Passou muitos anos lá com a gente. Então, estou muito feliz de hoje estar aqui com a professora Mariana, né? Dando uma entrevista. Obrigado, gente. E eu com a minha mestra aqui. Que me ensinou desde o começo. Obrigada, gente. É isso. Espero que gostem. Beijo e até a próxima.